Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, na nossa primeira videoaula nós falamos a respeito da introdução da dissertativa argumentativa do Enem. Na nossa segunda videoaula nós falamos do desenvolvimento, ok? Que são os parágrafos que vão justificar, exemplificar e defender o seu ponto de vista. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a conclusão da redação do Enem, ok? Vamos lá. Antes, ou seja, a primeira coisa que nós devemos entender é que a conclusão da redação do Enem, ela tem uma função, ela tem um objetivo dentro do texto, que é trazer solução, trazer uma proposta de intervenção para a problemática discorrida ao longo do texto, ok? Quem não faz isso perde o seu tempo, perde toda a sua elaboração, ok? Muito bem, então guardem isso. A conclusão da redação do Enem tem como objetivo trazer proposta de intervenção, que nada mais é do que soluções para as problemáticas ou para a problemática discorrida ao longo do texto. Muito bem. E aí, pessoal, não é assim também, cheguei no último parágrafo, vou lançar aqui um monte de ações para resolver esse pepino. Errado. Vocês precisam ter cuidado, vocês precisam ser caprichosos nessa parte do texto. Tem uma caminhada a ser feita, ok? Lembrando que o último parágrafo, a conclusão da redação do Enem vale 200 pontos. E não vale à toa, né? Vocês não podem desenvolver de qualquer jeito. Tem todo o mecanismo que tem que ser respeitado para que vocês consigam esses 200 pontos, tá? Então, tem 3 pontos, tem 3 elementos, para não ficar repetitivo, que eu quero destacar para vocês, que vocês têm que seguir à risca para não serem penalizados. Segue lá. Na conclusão da redação Enem, você deve fazer uma retomada antes de dar início à proposta de solução. Vocês devem relacionar as soluções a todas as ideias que foram trabalhadas no desenvolvimento. Vocês devem, além de fazer uma conclusão com proposta de intervenção, apontar uma consequência futura do que foi dito. Ok, o que significa isso, Ingrid? Retomada, gente, é assim, vocês estão discorrendo, na introdução vocês apresentaram o tema de maneira interessante, já ensinei isso, já apresentaram qual que é a opinião de vocês, que a opinião se chama tese, e essa tese pode ser composta de 1, 2, 3 fatores. E no desenvolvimento vocês mostram que a sua opinião faz sentido utilizando diversos argumentos. Já aprendemos os tipos de argumentos existentes. Chegando à conclusão, vocês não podem começar logo dando as soluções. Vocês têm que fazer um fechamento do que vocês disseram, vocês têm que sintetizar aquela ideia, né, que é embasada em uma problemática, e aí em seguida vocês vão trazer as soluções. E aí, pessoal, é muito interessante que o aluno dê conta de fazer a retomada, apresentar as soluções. Essas soluções, elas precisam estar diretamente ligadas àquilo que foi discorrido no desenvolvimento. Exemplo: se o assunto é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis no país, e vocês levantaram como tese que a mídia colabora para esse aumento, e no desenvolvimento vocês mostram para mim que a mídia tem dado cada vez menos espaço para o debate e a conscientização
do uso dos preservativos, chegando à conclusão, vocês não podem citar escola, instituições privadas como agentes para resolver aquele problema e não envolver a mídia. A conclusão, ela precisa caminhar com o desenvolvimento. Se citou a mídia, então vamos lá, vamos dar soluções que envolvam a mídia. Se citou a escola, vamos dar soluções que envolvam a escola, ok? Retomada, soluções coerentes com aquilo que foi desenvolvido, destacado no desenvolvimento. E, voltando lá, é muito importante ou é muito interessante que o aluno consiga fazer um parágrafo conclusivo com início, meio e fim. E esse fim, né, que é a cerejinha do bolo, seria apontar as expectativas que se tem com aquelas ações propostas, tá? Com essas ações, com essas medidas, o Brasil, ou a população, ou esse problema, ok? É o que eu disse, apontar uma consequência futura do que foi dito ali, do que foi dado como solução. Muito bem. E aí é o seguinte, pessoal, a conclusão, ela pode ser uma grande ferramenta na hora do desespero. Eu criei uma estratégia que se chama estratégia invertida, né? Quando a gente recebe a proposta de redação, nós sabemos que temos que ler, entender a temática, ler todos os textos de norteadores, que eles vão nortear sobre mais ou menos que linha de raciocínio devemos criar. E aí a gente tem o seguinte passo é o quê? É criar uma tese. E às vezes, pessoal, sob pressão, a gente não consegue levantar uma tese, ou seja, um ponto de vista para ser defendido. A dica é: pense então na conclusão, ok? Veja lá. Dica importante: pensar na conclusão é uma ótima forma de determinar uma tese. Eu dou o nome a esse processo, a essa ferramenta, eu dou o nome de estratégia invertida, né? É algo que eu criei e que comprovadamente já funcionou com muitos alunos meus. Vou exemplificar. Olha lá. A proposta é maus tratos aos animais. E eu li o tema, eu li os textos norteadores e eu não conseguia pensar logo de cara numa tese. Não vou perder tempo, eu vou já pensar na conclusão. Se o assunto é maus tratos aos animais, que soluções eu posso dar para combater esse crime? Aumentar a conscientização, aumentar a fiscalização, aumentar a punição. Gente, olha aí, foi super fácil pensar nas soluções e eu vou pegar essas soluções e jogar na tese. A minha tese, portanto, vai ser a ausência de conscientização, a ausência de fiscalização eficaz e de punição. E dizer que tais fatores contribuem para os casos de maus tratos. Eu pensei primeiro no que poderia ser feito para combater a problemática, e aí essa resposta que eu tive permitiu que eu criasse a minha tese. No desenvolvimento, o que eu vou fazer? Em um parágrafo, eu vou falar do poder de um trabalho de conscientização. No outro, eu vou mostrar que o Brasil falha na fiscalização. E no seguinte, eu vou falar que a punição no país é branda. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam de... O ideal é o seguinte. O ideal é que vocês
leiam a temática, leiam os textos norteadores, dominem o assunto, tenham facilidade de interpretar bem a proposta e já estabelecer uma tese. Mas, sob pressão, com o tempo correndo, vocês podem ir direto para a conclusão. Pensem o que pode ser solucionado e dessa solução vocês invertam para a tese. Funciona? Qualquer dúvida, falem comigo, me chamem no WhatsApp 998072816, comentem aqui no meu canal, ok? Muito bem. E aí, ok, eu falei da retomada, eu falei que as soluções precisam estar de acordo com o desenvolvimento e, se possível, seria muito bacana que vocês fechassem esse parágrafo conclusivo, mostrando as expectativas que podem ser criadas com tais medidas, ok? Gente, dentro das soluções, nós temos ainda alguns elementos que devem ser citados. Seguem lá. Na conclusão da redação Enem para uma nota 1000, ou próxima a essa nota que já está de bom tamanho, deve estar presente 4 elementos. Quais são? Na verdade, eu coloquei esses elementos em forma de pergunta. Primeiro, para começar a apresentar a solução, vocês têm que responder a essa pergunta. O que é necessário para resolver o problema? Ou seja, explicação e ação. Segundo, quem deve resolver esse problema? Aí é o agente social, algum setor da sociedade que vai praticar a ação que vocês apontaram. E como o problema deve ser resolvido, o meio e o modo como o agente social vai se envolver. O que será conquistado com o fim do problema, a finalidade. Muito bem, gente. Então, vocês não podem ser vagos. Vocês não podem dizer assim, é necessário, portanto, aumentar a fiscalização. Pá! E encerrar. Não. Diante do que foi exposto, para combater os maus tratos contra os animais, são necessárias diversas medidas. Ponto. Primeiramente, é necessário aumentar a fiscalização. Ponto final. Portanto, cabe ao poder legislativo, ok? E juntamente com o judiciário. Vocês entenderam? Aí sim. Aí como que eles vão fazer? Aumentando o número de agentes fiscalizadores, criando um portal de denúncia, ok? E aí vocês têm que fazer isso. Com essas medidas, as pessoas ficarão mais conscientes, terão novos meios para fazer denúncias e os criminosos ficarão inibidos. Não se esqueçam, façam a retomada e na hora de apresentar a solução, vocês devem apresentar a ação, quem vai fazer a ação, como a ação vai ser feita e o que essa ação vai trazer. E é um ciclo, não falam de várias ações ao mesmo tempo, fala de uma, quem vai resolver, como vai ser resolvido. Aí recomeça, apresenta outra ação, fala como ela vai ser resolvida, por quem vai ser resolvida e vai repetindo até que tudo seja apontado de maneira coerente conforme aquilo que vocês desenvolveram no desenvolvimento, repetindo. Muito bem. Vamos falar sobre os direitos humanos. As soluções não podem desrespeitar os direitos humanos. E para entender melhor, vamos para a próxima imagem. É sempre importante ressaltar, não escreva algo que desrespeite os direitos humanos. Segundo o INEP, algumas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos. Entre elas, olha lá,
a defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica e a explicação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Viu, pessoal? Quantos cuidados nós devemos ter, né? Não é assim, nas nossas soluções não é de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser feito, né? Ela tem que ter coerência com a realidade. Existem direitos humanos e esses direitos humanos devem ser respeitados. Uma redação que diz respeito diretamente ou indiretamente os direitos humanos, ela não é anulada. Mas ela não será bem pontuada, porque vai ser refutada, vai ser facilmente refutada, ok? Muito bem, vamos seguir. Eu trouxe aqui trechos que levaram alguns alunos a obterem a nota 0. Segue lá. A pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social, como o voto. Ser massacrado na cadeia deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de morte. Acabar com esses bandidos, matar todos esses pais idiotas. Parece exagero, né, pessoal? Mas não. Houve candidatos que na solução, na conclusão, no momento de trazer uma proposta de intervenção, fizeram essas afirmativas. E lógico que a banca examinadora acabou zerando porque não é executável, né? Não é uma coisa de acordo com a realidade. Ok. Antigamente, quem desrespeitasse os direitos humanos tinha nota zerada. Hoje, como eu disse anteriormente, a nota não é zerada, mas a redação não é zerada, mas a redação não é bem pontuada, porque não vai fazer sentido, vai ser refutada, vai ficar uma redação cheia de juízo de valor, uma argumentação fragilizada e, lógico, vocês vão ser bastante penalizados. Ok. Aí eu falei para vocês que nós precisamos apontar a ação e quem vai resolver. Quem vai resolver, quem vai providenciar, intermediar, executar as ações, recebe o nome de agente social. Nós temos vários agentes sociais que podem ser citados na redação do Enem. Nós vamos falar agora de maneira rápida e direta de cada um, ok? Vamos lá. Quais são os agentes sociais e o que eles podem fazer? Primeiro agente social que vale a pena ser citado, o governo. Quando é preciso apresentar a proposta de intervenção na redação do Enem, justificar que o governo deve tomar determinada ação dá uma percepção muito vaga para o leitor. Por isso é preciso entender primeiro quais são as funções de cada poder e os agentes que podem ser citados em sua proposta de intervenção. Conheça quais são. Ou seja, gente, é o seguinte, o governo, ele é o que tem maior poder e maior capacidade para interferir nas problemáticas sociais. Mas não basta dizer, cabe ao governo melhorar as leis. Não podemos, né? Fica muito vago. Sabemos que o governo ele se subdivide em 3 poderes:
judiciário, legislativo, executivo. Vocês precisam conhecer esses poderes, saber quais são as responsabilidades desses poderes para citar na redação de maneira pontual, de maneira precisa e assim garantir uma boa nota, ok? Então vamos lá, vamos conhecer os poderes. Poder legislativo. O poder legislativo é formado por deputados, senadores e vereadores. Ele tem como função o quê? Elaborar leis com base na Constituição. E não só isso, fiscalizar o poder executivo. Por exemplo, é função do poder legislativo fiscalizar contas. Então, quando tem uma obra pública, cabe a ele verificar as contas para saber se não tem superfaturamento. Caso seja necessário, ele deve abrir uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar alguma irregularidade e aplicar os procedimentos legais em cima do problema. Ok? Então, vai citar o governo, ver se aquela ação não envolve o poder legislativo, que é uma parcela do governo. Vamos para o próximo, perdão. Poder executivo. O poder executivo é formado por quem? Prefeitos, governadores e presidente. Sendo assim, o poder executivo tem como responsabilidade aprovar ou não as leis e implementá-las, entre outras. Outra função deste poder é administrar os impostos e as contas públicas, decidindo onde será aplicado dinheiro em favor da população. Muito bem. Então, se a gente está falando sobre fome, é o poder executivo que detém os impostos. Então, se eu for dar uma solução, eu tenho que envolver o poder executivo, né? Porque é ele que tem ali o poder de administrar o dinheiro público, ok? E o judiciário. O poder judiciário. O poder judiciário é composto por diversos setores e é responsável por interpretar as leis, fiscalizar o cumprimento delas, além de analisar se elas seguem os princípios constitucionais. Cabe ao judiciário solucionar conflitos entre cidadãos, empresas, órgãos públicos e Estado. Ok? Vamos falar sobre os maus tratos aos animais. O Poder Legislativo criou leis, melhorou as leis, né, que combatem os maus tratos a animais. E aí, não basta existir as leis, eu preciso de um órgão que vá fiscalizar essa lei e vai fazer com que as pessoas ou as instituições que infringem essas leis sejam punidas, ok? Então, eu tenho o poder executivo, legislativo e judiciário. Executivo, administrar as contas públicas, os ministérios, ok? Legislativo, criar leis, fiscalizar, investigar para saber se o poder executivo está fazendo um bom trabalho. E o judiciário, analisar as leis, fiscalizar o cumprimento das leis e punir aqueles que desrespeitam as leis. Ok, então pessoal, chegou à conclusão da redação do Enem. A primeira coisa que vocês têm que verificar é se o governo se encaixa ali. E na maioria das vezes ele se encaixa. E aí vocês têm que pensar que falar governo fica uma coisa muito vaga. Então vocês podem envolver os poderes executivo, legislativo, judiciário. Dentro do executivo nós temos os ministérios. Fica muito pertinente e muito atrativo quando vocês citam por meio de qual ministério o executivo vai agir, ok?
Depois do governo e seus poderes e seus ministérios, nós temos as ONGs. ONGs. Elas podem ter um papel muito importante na hora de elaborar a proposta de intervenção, uma vez que elas possuem iniciativas para promover o quê? A melhora da educação, informação, palestras educacionais em escolas, igrejas, universidades, entre outros. Sendo assim, as ONGs podem receber investimentos significativos para contribuir na sociedade de alguma forma. Muito bem, é outro agente social. Por exemplo, nas periferias faltam entretenimentos esportivos. O governo tem um ministério lá, né, de esporte lá. Porém, lazer, esporte, porém, mesmo existindo esse ministério, há localidades brasileiras que não têm opção de lazer. As ONGs, elas podem surgir como ferramentas, né, como instituições que vão resolver ou amenizar essas problemáticas. Maus tratos animais, por exemplo, né? Como que as ONGs são importantes nesse assunto? Outro setor da sociedade, outro agente social que pode surgir aí na sua proposta de solução. Mídia. A mídia pode influenciar os cidadãos de diversas maneiras, principalmente por conseguir alcançar um número muito grande de pessoas. Sendo assim, o papel da mídia pode ser muito significativo na proposta de intervenção, pois ela pode promover temas relacionados à inclusão social, campanhas educativas, entre outros. Ok, pessoal? Então, verifiquem lá se a mídia não pode compor a sua proposta de intervenção. Ela não pode ser um agente social que vai, de fato, ajudar a combater aquela problemática estabelecida na proposta de redação. E outro setor, a própria sociedade. Mencionar a sociedade na conclusão como uma forma de complementar a sua conclusão pode ser um bom caminho também. Afinal, pessoal, os cidadãos podem mudar a forma de pensar e agir frente a alguma problemática, buscando mais informações para ampliar seu conhecimento. Vamos falar de corrupção? Ok, tá. A gente precisa que o Poder Executivo respeite a Constituição e não ponha a mão no dinheiro público. A gente precisa que o Legislativo fique de olho no Poder Executivo e a gente precisa que o Poder Judiciário puna aqueles que nos roubaram, ok? Mas também, nesse sentido, a gente precisa, nós cidadãos, precisamos nos comprometer também, né? Por meio do nosso voto e também por meio da nossa cobrança, no sentido de corrupção. E assim vai. Tolerância religiosa, ok, leis, escola, mídia, mas a própria sociedade, ela precisa também aprender ou buscar pelo respeito mútuo, ok? Muito bem. Nós temos outros agentes sociais que podem ser citados, que são também tão importantes quanto. Vamos lá. Por fim, vale lembrar que, além de citar os agentes públicos, existem outros agentes que também podem ser mobilizados na sua proposta de intervenção, como as escolas, os hospitais, profissionais diversos, entre outros. Ok, pessoal. E é o seguinte, com a prática da escrita, nós vamos descobrindo quais são os agentes sociais mais pertinentes para determinadas problemáticas. Não dá para a gente trazer todos os agentes sociais porque nós temos apenas 30 linhas. Tudo tem que ser muito bem pensado. Por isso que a tese, lá na introdução, ela é importantíssima e tem que ser muito bem escolhida. Porque você determina uma tese com um ou dois ou três fatores, faz um desenvolvimento com um ou dois ou três parágrafos trabalhando com cada fator
E na conclusão, traz soluções que estejam ligadas a esses fatores da tese, porque as questões sociais são sempre complexas, né? Dá para nós produzirmos livros e mais livros em cima de uma única temática. A ideia é não se perder, fazer um texto com início, meio e fim. Portanto, vocês vão ter que treinar para terem para melhorar essa questão de seletividade, né? De organizar as ideias e selecionar as ideias para um texto em 30 linhas, que vale 1000 pontos. Vamos lá, vamos encerrar esse ciclo então. Por fim, quando for planejar a sua proposta de intervenção na redação, você deverá definir quais dessas esferas será responsável pela ação, associando-a aos demais elementos exigidos nessa etapa, o modo como a proposta será colocada em prática e os seus propósitos. Você pode, em algumas situações, até deve indicar mais de um agente como responsável pela ação, mas para isso é necessário que você entenda quais são as funções de cada um. Ok? Tomar o cuidado de não delegar ações que não cabe a um determinado agente social, ok? A escola e a família deve por exemplo, a escola e a família deve combater os crimes cibernéticos ou cibernéticos. Ok, é importante que a escola e a família fiquem atentos, mas antes da escola e da família é o governo, meu povo. Então vocês têm que ter esse senso crítico naquilo que vocês vão colocar na redação de vocês. Pessoal, agora eu vou falar dos erros mais comuns, os erros na conclusão que vocês não podem cometer, pelo menos nas redações que vocês vão entregar para mim, ok? Segue lá. Os erros mais comuns na conclusão das redações. A. Apresentar ideias novas. B. Apresentar 2 parágrafos de conclusão. C. Não ir direto ao ponto. A conclusão deve ser breve e fazer referência ao que foi exposto, sempre se lembrando de lançar uma solução sobre as questões levantadas anteriormente. D. Fazer uso de uma escrita rebuscada. O interessante é que a escrita seja clara e concisa. Se estiver em dúvida de como se escreve uma palavra, o melhor é mudar, pensar em um sinônimo, por exemplo. E usar clichês para finalizar o texto como concluindo ou finalizando. Muito bem, pessoal. Olha, conclusão, é momento de vocês apresentarem ideias novas. E ainda sobre isso, além disso, ademais. Não, tudo que vocês têm que dizer a respeito do seu ponto de vista, a respeito da temática, é no desenvolvimento. Feito isso, a conclusão é proposta de solução, é proposta de intervenção. Gente, não existe parágrafo conclusivo, 2 parágrafos. A conclusão é um parágrafo só. Cuidado para não serem redundantes, cansativos, sejam objetivos, treinem isso. E não pensem, eu li Machado de Assis e fez uma lista de palavras que Machado de Assis empregou e vocês acharam essas palavras bonitas e trouxeram para a redação de vocês. Não, a escrita precisa ser simples, clara e objetiva. Então, nada de palavras arcaicas, nada de palavras rebuscadas. E evitar clichês, como concluindo ou finalizando. Porque o último parágrafo, meus amores, é conclusivo. Você não precisa avisar o leitor que você está concluindo a sua ideia. A estruturação já me indica que são suas últimas ideias, suas últimas informações. Ok? Bom, procurei ser objetiva. Se ficou alguma dúvida, me procurem. Se quiser esse material em PDF ou em PowerPoint, me peçam por e-mail ingriddicas@gmail.com. Eu posso fornecer para vocês. Dê uma olhadinha nas referências, que é importante.
Olha lá, quantos sites bons aí. Muito bem. Agradeço a atenção de vocês. Se eu disse alguma coisa equivocada, se tem algum errinho, só me comunicar que na próxima vez eu melhoro. Saudades, abraço e tudo de bom para vocês.